Estamos aqui nesse palco, nesse painel, para uma gravação extraordinária do Rotary na TV, nosso programa que é veiculado em canal de televisão. E hoje aqui num formato legal, novo para a gente, que é o formato de auditório. O governador Tortes proporcionou aí um sonho de infância, sempre quis ter um programa de auditório. E hoje está sendo possível com os nossos companheiros aqui. Enfim. E aí a gente escolheu, a pedido do governador Marcos Franco, do governador Carlos Torres, duas temáticas importantíssimas, que nós mostrássemos o trabalho dos nossos clubes de Rotary, das nossas lideranças na esfera nacional e internacional, e exemplificasse com casos de sucesso. E para isso escolhemos o programa Polio Plus e escolhemos a nossa Fundação Rotária. Hoje falaremos do programa Polio Plus e amanhã da nossa Fundação Rotária. A ideia é mostrar casos de sucesso onde todos possam se espelhar. É bom que todos tenham neste painel um motivo para se inspirar, para se motivar. Por meio desse painel a gente já homenageia todos os 80 clubes de Rotary aproximadamente que formam o nosso distrito e arrecadam para a Fundação Rotária e para o programa Polio Plus. É em nome destes clubes e dos nossos rotarianos que nós montamos esse painel. Obviamente não é possível que todos estejam aqui em cima do palco, então escolhemos alguns companheiros para representar todos nesse momento. Para falar de Polio Plus, não dá para deixar de convidar a nossa maior autoridade no tema, no âmbito nacional e internacional. Convido o companheiro Marcelo Reich, consultor nacional do programa Polio Plus e também nosso ex-governador distrital. Por favor, Marcelo, uma salva de palmas. A participação do Marcelo, pessoal, ela é importante porque na base muitos clubes de Rotary não conseguem imaginar como é possível ir para a porta de uma unidade básica de saúde e realizar um World Polio Day, por exemplo. Isso só é possível porque alguém nos liderou junto a instituições governamentais, junto a entidades parceiras, junto a entidades médicas. Então, quando nós vamos às ruas, significa que alguém viabilizou isso para nós no topo da nossa pirâmide. E o Marcelo vai contar um pouco para a gente desse desafio. Consultor nacional para poliomielite, né, Marcelo? Eu queria que você falasse o que faz a nossa advocacia nessa área. Bom, inicialmente, bom dia, Marcelino. É um prazer participar do programa. Bom dia a todos também. E eu acho que o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês é que todos sabem que para a nossa instituição a erradicação da polio é o nosso programa corporativo prioritário. Né? O Rotary, a Fundação Rotária, eles desafiaram, eles têm uma promessa junto à humanidade, lançada em 1985, de ver o mundo livre da polio. E dentro de todos esses esforços, uma ação muito importante é a advocacia. A advocacia é originária de um termo em inglês, mas fundamentalmente a minha atividade é uma atividade de fazer o lobby e de fazer o relacionamento institucional com os governos. Então eu tenho na minha agenda de atividades, quando eu comecei há 5 anos atrás, eu primeiro parei e pensei, se eu tenho que ter uma ação junto ao governo, eu preciso conhecer as pessoas que vão ser os meus interlocutores. Então, tanto a nível de Ministério de Saúde, como a nível da Unicef, como a nível da própria OPAS, que é a Organização Mundial de Saúde, como a nível do Congresso Nacional e principalmente do Ministério da Saúde. Então, meu papel nesses últimos 5 anos foi colocar a Rotary dentro da esfera governamental e fazer com que o Rotary novamente voltasse a ser uma referência de respeito. E posso falar para vocês nessa sala que nesses últimos 5 anos, tanto os últimos ministros da saúde como o Programa Nacional de Imunizações, qualquer atividade hoje que o governo brasileiro faça, qualquer decisão que ele vá tomar, isso é compartilhado com o Rotary. Então hoje Rotary ocupou o espaço a nível dessas instituições. Isso, resumidamente, é a advocacia. Legal, vocês estão podendo acompanhar no telão um ato emblemático que ocorreu no ano de 2018, justamente
o Marcelo Reich nos representando lá no Instituto de Infectologia em São Paulo. E ali eu tenho em mãos aqui um manifesto assinado por 3 entidades médicas, mais o Ministério da Saúde e o Rotary International na figura do Marcelo. Ali abria-se as portas, né, Marcelo, por meio da assinatura desse manifesto, para que a campanha nacional de vacinação no mês de outubro fosse tão eficiente quanto foi. A gente vai trazer casos de sucesso com o companheiro César Antelo e com o companheiro Renato de Jesus, que vão embasar a figura desta assinatura. Fala a importância de ter assinado esse papel naquele dia. Esse manifesto, vocês viram nas fotos, a doutora Carla Domingues estava conosco, que é a coordenadora nacional de imunizações a nível Brasil. Esse manifesto ele teve como objetivo principal envolver as entidades médicas, principalmente a área de imunização, a Sociedade Brasileira de Pediatria, enfim, porque a gente entende que um dos canais de divulgação e de conscientização para a vacinação são os profissionais médicos. Como você citou, a campanha de 2018, especificamente para polio e sarampo, foi um grande marco, principalmente em relação ao envolvimento do Rotary. Vocês devem lembrar que as estatísticas de vacinação no Brasil estavam caindo nos últimos anos. Chegamos a 76%, sendo que a meta era 95%. E o ano passado, a mobilização dos clubes e dos distritos, ela quebrou qualquer tipo de paradigma ou estimativa que a gente pudesse fazer. Foi uma mobilização nacional de clubes pequenos, médios, grandes, o espaço na mídia, as parcerias, enfim. Foi uma mobilização histórica que, sem dúvida nenhuma, marcou como que o rotariano brasileiro está comprometido com a erradicação da polio. E o nosso distrito, principalmente em 2018, ele teve um papel bastante significativo. Eu venho agradecer especificamente o governador Torce e o Marcos Franco, porque o nosso distrito, tanto na campanha da polio, como especificamente o seu compromisso de arrecadação, ele mais uma vez cumpriu o seu papel. Especificamente na questão de fundos para a polio, eu quero inclusive fazer um agradecimento. Nosso distrito hoje tem cerca de $45 mil de contribuição, e provavelmente o nosso distrito é o maior contribuidor de contribuição do Brasil e talvez até da América Latina. Então eu gostaria de saudar o nosso distrito por mais uma vez assumir esse papel de liderança. Obrigado. Para finalizar então essa primeira parte, Marcelo, isto posto, manifesto assinado, enfim, foi hora de ir para a rua, mas vamos sair um pouquinho do nosso âmbito nacional e vamos para o mundo, que é o grande problema da paralisia infantil hoje. Não está no Brasil, claro que exige cuidados, mas enfim, quanto, falando de dinheiro agora, os governos, entidades parceiras e o próprio Rotary precisa para acabar com a paralisia infantil? Bom, a questão da finalização da polio é um problema muito complexo, né? É um problema que não depende só especificamente da vacina, mas depende fundamentalmente, primeiro, de logística, inteligência e negociação. Quem está acompanhando os aspectos epidemiológicos e as próprias tendências da doença, começa a perceber que hoje existem 2 pontos fundamentais. O primeiro ponto fundamental é uma inversão que está ocorrendo na relação Paquistão e Afeganistão. Vocês sabem que o Paquistão e o Afeganistão são os únicos 2 países endêmicos. Quem sabe em meados de agosto a Nigéria venha a ser declarada livre da polio. Mas no Afeganistão e Paquistão está havendo uma inversão migratória e uma inversão de casos. Então a nossa grande preocupação hoje é que o Paquistão, que parecia ser um país que teria maior facilidade de controle, hoje tem um número muito próximo do Afeganistão. Então o primeiro foco nosso são os países endêmicos. E o segundo foco nosso hoje são os países ou as zonas do planeta onde a cobertura vacinal está abaixo de 50%. Então nós temos algumas regiões do planeta, principalmente zonas migratórias, zonas afetadas, por exemplo, por guerras civis, países com instabilidade econômica e política. Enfim, nós temos um mapa hoje no mundo de países e regiões que possuem coberturas menor que 50%. Então, quando a gente fala em investir e doar para a polio,
Nós estamos principalmente pensando nos países endêmicos e evitar surtos de contaminação em zonas vulneráveis. E nosso compromisso anual é de 50 milhões de dólares a nível do Rotary. Esse é o nosso compromisso anual de doação para o grupo de erradicação. Legal, pessoal. Então, a gente sabe que tem a parte formal, tem a parte governamental, é preciso lobby, articulação, para liderar todo esse processo. Então, chegou a hora da gente ver na ponta como isso se dá, como inspirar e motivar os nossos governadores assistentes, governadores distritais, presidentes de clube, para que faça valer aquilo que o Marcelo Reich assina e se compromete no topo dessa pirâmide. Eu convido agora César Antelo, nosso governador assistente desta gestão, para bater um papo e dar o testemunho de tudo que foi realizado nesse ano rotário. César, seja bem-vindo. Quem conhece um pouquinho do César sabe do seu sorriso permanente, do seu entusiasmo. Então, a primeira pergunta, César, como é que faz para tirar a formalidade do trabalho exigido pelo Marcelo Reich junto aos governos e levar a mobilização para as ruas? O que um governador assistente precisa ter para mobilizar esse exército chamado Rotary? Primeiramente, bom dia a todos, senhoras e senhores, rotarianos e rotarianas. Marcelino, obrigado pela oportunidade. Eu acho que a grande motivação que nós temos para que todo rotariano possa ir para a rua e trabalhar em prol da sociedade, principalmente nesse programa fantástico que é a erradicação da polio no mundo, é o companheirismo. Como o nosso governador Fernando Dias Sobrinho há pouco falou, o companheirismo fortalece o clube, o companheirismo fortalece a entidade, o companheirismo fortalece o ideal de servir e, mais do que isso ainda, é através do companheirismo que nós propagamos o entendimento das nossas ações. Fica difícil nós sermos simplesmente formais o tempo todo e pedindo por uma questão de metas ou de ideais, mas é importante você mexer com as pessoas no que elas têm de mais valioso, que é a consciência de cada um. Quando você desperta a necessidade das pessoas, dentro da sua própria consciência, de servir ao próximo, aqueles que não têm a possibilidade de entenderem como aproveitarem do que o Rotary proporciona para o mundo, certamente todos se sentem felizes e, mais ainda, se sentem satisfeitos como seres humanos para poder ajudar numa causa tão nobre como essa. E aí você junta a alegria, a amizade e o companheirismo, naturalmente fortalece tudo isso. Legal, César. A gente está vendo algumas das ações que você realizou junto com todo mundo em algumas áreas da Baixada Santista, lembrando que foi também muito relevante a participação no ABC, na nossa capital sul também. No ABC, o prefeito de algumas cidades os prefeitos participaram também de nossos atos, enfim, na cidade de São Paulo também, ressaltando a parceria com o governador Edson Borcato e Dante Amato, também no âmbito da capital, o nosso trabalho foi interdistrital, então, muito interessante também. Falando que a marca do Rotary pode nos abrir portas, nós estamos vendo os rotarianos dentro de uma prefeitura e estamos vendo os rotarianos dentro de um shopping no coração da cidade de Santos, onde o shopping cedeu o seu espaço, a sua comunicação visual em prol do End Polio Now. Como fazer então, se o rotariano é mobilizado pelo companheirismo, como mobilizar um shopping center, uma prefeitura, para que compre essa luta ao nosso lado? Os diretores do shopping center e os próprios governantes de prefeitura, eles também são conscientes, também são cônscios de suas necessidades, enquanto poderes públicos, e servir a uma sociedade. Então fica mais fácil, principalmente quando você tem, atrás da sua propositura, a marca Rotary. A marca de credibilidade, a marca que passa para todos a seriedade do propósito. Então, e aí entra, Marcelino e Marcelo, se me permite, uma condição que eu acho que tem que ser enfatizada. A prefeitura, no caso específico de Santos, ela teve uma cobertura vacinal abaixo, conforme o Marcelo colocou, foi Brasil, e a prefeitura de Santos também teve uma cobertura vacinal abaixo de
de 90%, foi 80 e poucos por cento, se não me falha a memória, no ano anterior. E neste ano especificamente, nós conseguimos que a cobertura vacinal fosse para 114%. Quer dizer, além dos 100% da cidade que esperava cumprir 95% de cobertura vacinal, nós conseguimos 114%, que as cidades circunvizinhas de toda a Baixada Santista vieram a Santos. Por quê? Aí é que entrou o papel fundamental do Rotary. E você sabe muito bem, porque você é profissional da área, existe uma fundamental diferenciação entre a informação e a comunicação. A comunicação que nós conseguimos fazer através da imagem pública, com, inclusive, diga-se passagem, muito justo, um agradecimento ao presidente João Romão, do Rotary Oeste, que nos abriu, fez um gesto de grandeza, de companheirismo para os 10 outros clubes, além são 11, para que todos pudessem participar, porque as tratativas com o shopping foi do Rotary Clube Santos Oeste. Então, um mérito para o Rotary Clube Santos Oeste, que abriu para os demais 10 clubes da Baixada Santista, das áreas 2 e 3, que eu entendo que os 10 clubes, os 11 clubes, são unos em prol dos propósitos do Rotary. E também queria fazer, se me permite, um agradecimento ao nosso EGD Chimuta, que também nos doou as camisetas, tá? E nós tivemos uma vantagem, que foi assim, nós conseguimos inserir no calendário oficial do município de Santos, através de um projeto de lei aprovado em primeira, segunda sessão, já sancionado pelo prefeito, o Dia Internacional da Polio, que é o mesmo dia que o Rotary Internacional comemora, que é 24 de outubro, passou a ser data oficial do calendário de Santos para a comemoração do polio, doente polional. Então, isso foi uma propositura do companheiro Augusto Duarte também, que é nosso associado, e isso estendeu-se para toda a imagem pública de todo o distrito. Santos, acho que é a primeira cidade no Brasil que tem o Dia Nacional da Polio inserido em seu calendário oficial de eventos. Importante, pessoal, que obviamente, se todo esse movimento de azul ou de vermelho, com as nossas camisetas do Índio Polional, não forem as ruas chamar a atenção, obviamente que não desperta o interesse de um vereador, de um prefeito. Então, realmente, essa mobilização acaba despertando interesses em escala, e aí é o papel que a nossa marca tem de abrir portas, onde cada clube de Rotary deve ter a obrigação de ir na sua Câmara Municipal, na sua Prefeitura e bater na porta. Rapidinho, Marcelo, se no âmbito distrital e clubístico a marca Rotary abre portas, você numa esfera nacional e internacional, percebe que você é bem recebido, bem acolhido quando fala em nome de Rotary? Sem dúvida. A nossa experiência, por exemplo, em Brasília está muito positiva. Nós tivemos algumas reuniões, até posso citar alguns casos, né? Nós tivemos no Itamaraty, por exemplo, com um ministro pleiteando que o Brasil apoiasse a temática da polio no grupo G20. Numa reunião com várias pessoas na mesa, o ministro que nos recebeu falou assim: eu acho que vai ser muito difícil apoiar a questão da polio na reunião em Hamburgo. E uma médica sentada da equipe dele falou: não, nós vamos apoiar. Aí você imagina, uma médica, ela foi contra a opinião do ministro. Quando a gente foi tomar café, a médica veio para mim e falou assim: eu sou uma ex-bolsista do Rotary. Eu vou defender essa causa aqui no Itamaraty. Outro exemplo recente, nós estávamos em Honduras, uma reunião da OPAS representando o Rotary, numa reunião da delegação do Haiti, e a coordenadora internacional da OPAS de Washington veio pedir para mim: eu preciso de dinheiro para patrocinar a campanha de vacinação na República Dominicana. Falei: quanto que você precisa? Eu preciso de $300 mil. Aí eu consultei nosso curador Mário César, ele de imediato falou: vamos conseguir isso. Fiz a ascensão a Evanston, e mais recentemente a gente pode dizer que a advocacia nossa patrocinou toda a campanha nacional da República Dominicana.
Então, a força do Rotary é uma força imponderável. É imponderável. Isso eleva a nossa autoestima e isso nos motiva cada vez mais a buscar novos desafios. Falando em desafios, sonhar não custa nada. E se tem uma pessoa no nosso distrito que sonhou, foi o presidente do Rotary Clube de Santos, Vila Belmiro. Não adianta nós debatermos tudo isso se não levarmos esse debate à temática da imagem pública. E ele, com muita habilidade, conseguiu levar a marca Indy Polional, aquele lugar que muitos acreditam ser o templo sagrado do futebol mundial, o estádio da Vila Belmiro. Convido o presidente do Rotary Clube Santos Vila Belmiro, Renato de Jesus. O papo com o Renato é muito ilustrado com base nas fotos, porque tem que ver para crer, né, pessoal? As fotos apenas uma forma da gente exemplificar na plenária, mas um rico acervo em vídeo e muitas emissoras de televisão cobriram esse evento, quando a gente cumpre a nossa meta de imagem pública. Não só na televisão regional na Baixada Santista, mas essa cobertura chegou a outros estados do Brasil, ao ponto que o governador Torce recebeu telefonemas de outros estados dizendo que havia assistido o World Polio Day na Vila Belmiro e o governador dando entrevista junto com o Renato. Enfim, futebol solidário, craques contra polio. No início da gestão o Renato me falava disso, eu pensava, Renato está sonhando alto ou não? Sonhar grande dá mesmo trabalho de sonhar pequeno, né, pessoal? Então vamos sonhar grande. Renato, como é que foi convencer, falando de novo do poder da marca Rotary, como é que foi convencer o Santos Futebol Clube a ceder o seu maior patrimônio imobiliário, o templo do futebol mundial, para realizar uma partida de futebol na Vila Belmiro? Então, Marcelino começou falando de sonho. E já dizia Dom Helder Câmara, sonho que se sonha só é só um sonho, mas o sonho que se sonha junto é o início de uma realidade. Eu iniciei o sonho, mas eu compartilhei esse sonho com diversas pessoas. Aqui no PETS, dessa gestão, o governador Carlos Tossi, ele procurou nos inspirar e disse, inspire a sociedade. E foi isso que a gente procurou fazer. A gente procurou inspirar cada pessoa que estava ao nosso entorno para nos ajudar neste projeto. E assim foi feito. Nós fomos contando com amigos, com os companheiros do clube do Santos Vila Belmiro, e aí foi uma dificuldade de convencimento, mas quando convencidos, abraçaram a causa e caminharam junto conosco, conversando com os companheiros presidentes, porque esse evento não foi só do Santos Vila Belmiro. Iniciou no Santos Vila Belmiro, mas contou com a participação de 18 outros presidentes de clubes que estiveram conosco. Nós tivemos um apoio intelectual e motivador do ex-governador Marcos Franco, que está aqui. Tivemos um cafezinho lá, quando eu estava meio cabisbaixo, pensei, será que vamos? Vai. E nós fomos. E a partir daí, conversamos com a diretoria do Santos Futebol Clube, mostramos a grandiosidade do evento, a grandiosidade do que é fazer Rotary, e mostramos que o Rotary Unido pode fazer grandes realizações. Nós somos muito fortes. Sozinhos somos pequenos. Juntos somos muito fortes. E o Rotary precisa aprender a trabalhar junto. Então, fazer projetos em parceria é o grande mote. Eu aqui, enquanto jornalista, faço uma meia-culpa também. Se a gente oferecer às emissoras de mídia, de TV, rádio, enfim, que vá a um posto de saúde cobrir uma campanha de vacinação, provavelmente não vai aparecer ninguém lá. Mas quando você fala que nós estamos divulgando a campanha no estádio de futebol, com cantores, artistas, influenciadores digitais e o Rotary junto, lá estavam acho que 8 emissoras de televisão. SBT, Globo, VTV, enfim, várias emissoras regionais e com âmbito nacional cobriram o evento. Quando foi que você, Renato, teve a perspicácia de não somente divulgar um evento tradicional de Rotary, mas vender para a mídia essa proposta, que lá estariam artistas e ex-jogadores de futebol
dou um exemplo do Messias da Vila, o camisa 10 do Santos, Giovani, e o Narciso também, foi capitão da seleção brasileira, jogou no Santos, que é um transplantado de medula óssea. Então, tinha todo o mote em cima disso. E lá estavam várias emissoras de televisão. Isso foi pensado de forma estratégica ou aconteceu naturalmente? Não, isso foi pensado de forma estratégica. E tudo começou também no PETS, porque a orientação que nós tivemos, quase determinação, foi inspire a sociedade e não inspire os companheiros rotarianos. Então, nós procuramos levar a marca Rotary para a sociedade, para as pessoas que não conheciam o Rotary. E a minha grande alegria, de fato, foi ver que pessoas que nunca tiveram contato com o Rotary estavam no nosso evento, feliz da vida, e participando e conhecendo as causas do Rotary. Então, como você mesmo citou, o Giovani, camisa 10 do Santos, lendário, quem é santista sabe e adora esse craque. Narciso estava presente, e vários outros jogadores. Tinha lá o LC Negão, que participou do último programa do The Voice, então estava na crista da onda, estava presente. Vários jornalistas da região participando, não só fazendo a cobertura, mas também jogando conosco, participando do companheirismo que tivemos. Ou seja, a sociedade se envolveu de fato com as causas da poliomielite, com as causas do Rotary. Renato, a gente vê pela participação da mídia que o teu convite, o teu chamamento foi muito bem aceito. Agora a gente está falando de não rotarianos, artistas, cantores, enfim. Como que esse público que de forma geral não conhece o nosso trabalho reagiu ao teu chamado? As fotos, elas falam por si só, né? A gente viu algumas fotos aí, o sorriso estampado no rosto dessas pessoas, o sorriso estampado no rosto das crianças, o sorriso estampado no rosto dos artistas que me disseram: se tiver uma segunda edição, não deixe de nos convidar. Ou seja, eles querem uma segunda edição do Craques contra a Polio. E a realização e o sucesso desse evento só vai acontecer se nós quisermos. Então não é o Santos Vila Belmiro que vai realizar, é o distrito que pode realizar o segundo Craques contra a Polio, ainda maior do que foi feito o primeiro. Eles já se colocaram à disposição, Marcelino. Legal, pessoal. Acho que ficou de forma, pelo menos de forma básica, claro para a gente, o quanto é importante a gente entender que a nossa pirâmide pode funcionar de cima para baixo, mas também de forma invertida, de baixo para cima. A figura do Marcelo Raica aqui representa a nossa liderança formal. O César representa o quanto o companheirismo pode mobilizar os nossos trabalhos e ações. E o Renato, como nós podemos usar nossa marca para conversar com profissionais liberais, artistas e emissoras de mídia a retratar o nosso trabalho de forma espontânea. Quando a gente fala em mídia espontânea, a gente está falando de aplicação zero de dinheiro. A gente não está falando de publicidade, está falando de uma veiculação gratuita. Tá? Esperamos que todos tenham gostado desse painel. A gente lembra que além daqui do palco nós estamos falando também para a televisão. Muitos não rotarianos estarão nos assistindo nesse momento. E faço aqui um encerramento formal deste programa de hoje. Nesta semana com o Polio Plus, o nosso programa Polio Plus. E na semana que vem com a Fundação Rotária. Para nós aqui nesta conferência, amanhã a Fundação Rotária. Com essa mensagem, pessoal, de inspiração, liderança e companheirismo, a gente encerra o Rotary na TV de hoje, o Rotary na TV desta semana. Peço que os convidados fiquem no palco para as fotos e as certificações. Desejamos que todos tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus. Valeu, pessoal!